E por último, por hoje, certo? A gente vai ver a aula número 4 da apostila, certo? Que é a função quadrática, que como o nome já está falando, quadrática, ao quadrado, certo? Muito cuidado para não conferir quadrada, certo? Com 4. Não, quadrática é o quadrado, o dobro, beleza? Então aqui ele, logo no início da apostila, ele fala é toda função do tipo f de x. Qualquer dúvida que vocês não estiverem acompanhando, olhe na apostila, certo? É toda função do tipo f de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c, certo? Claro, mas isso não é uma função de segundo grau? Não, muito cuidado, viu? Isso é uma função quadrática, é diferente. Por quê? Porque agora ela tem 3 incógnitas, ela tem uma incógnita x ao quadrado, certo? Uma incógnita com x e uma constante, o número sozinho, tá certo? O gráfico é sempre uma parábola. O que é uma parábola? Parábola ele faz assim, ó, certo? Para baixo, é tipo uma curva para baixo, ou então uma curva para cima. Depende do tipo do gráfico que você está usando, os tipos de números que você está usando, tá certo? Mas gráficos tipo assim ou assim são chamados de parábolas, ok? Aí aqui ele diz também, se o A for maior que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima, certo? Concavidade é o centro da parábola. E se o A for menor que zero, né? Os números negativos estão embaixo do gráfico, certo? É a concavidade para baixo, certo? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, exemplo aqui. Y igual a x ao quadrado, olha, x ao quadrado, menos 5x mais 6. Certo? Cláudio, mas isso aí, como é que eu faria uma prova? Como é que eu conseguiria identificar? Na prova eu poderia colocar assim, diversas funções, certo? E perguntar a vocês, defina se é quadrática, se é linear, se é constante, se é afim, e daí vocês conseguem ver, certo? Por isso, então, se eu tenho na minha função um x ao quadrado, menos um número com x, tipo menos 5x, mais 8, eu tenho uma função quadrática, certo? Claro, isso se calcula. Se calcula. Eu posso dar para vocês uma tabela com vários valores de x. X igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vocês vão substituir lá na equação, né? Lá na função. Os valores. Ah, se x é 0, onde tiver x eu vou colocar 0 e vou calcular. E vou ter para x, certo? O valor de x, o valor que eu achei na equação. Aí vou calcular agora para 1, coloco lá, para 2, é um cálculo assim, são vários cálculos dentro de uma questão só. É bem trabalhoso, certo? Mas é bem legal de fazer, certo? É uma coisa bem assim, se torna bem legal de fazer quando você entende, tá bom? Não é nada difícil, galera, nem se preocupe, não é nada difícil. Vocês olhar aí, vocês conseguem entender. Tá bom? Aí ele dá uma revisão sobre equação de segundo grau que a gente viu ano passado, certo? A fórmula de Bhaskara era muito conhecido. Fala um pouco sobre vértice da parábola, certo? A vértice da parábola é para mostrar, certo? Em números, como é que se forma a parábola, certo? Dos dois tamanhos, o ponto máximo, o ponto mínimo, o tipo de gráfico aí vocês conseguem ver, certo? A parábola com concavidade para cima e com concavidade para baixo. Tá certo? Nem se preocupe que aí tem. Aí tem o cálculo da abscissa, tá bom? Que tem aí que é xv igual a menos b 2 vezes a. Que nada mais é o que? Você vai ter lá na sua função, certo? O valor de b. Vai ter o valor 2, que já é o número, e o valor de a. Certo? E daí você consegue calcular a abscissa. É só aplicar a fórmula, não tem errada. Certo? A mesma coisa para a ordenada. E ele pergunta também a imagem. A imagem é os valores. Se eu tenho um valor de x e acho o valor de y, então x é meu domínio, e y vai ser o que? A minha imagem, certo? Então, por hoje é só essas 3 videoaulas, tá bom? Vai ter um exercício, tá? Vou botar exercício teórico para cada videoaula, tá? Então serão 3. E na semana que vem a gente dá continuação na aula 5 da apostila, que é função composta, tá bom? Para não ficar muito, certo? Na apostila tá bem resumido, tá bem explicado, tá certo? Qualquer dúvida, printem, mostrem, falem comigo, digam, avisem, falem no WhatsApp que eu tô à disposição para ajudar vocês. Tá certo? Mas eu garanto a vocês, assim que vocês verem, vocês vão conseguir entender, porque não é nada de bicho de 7 cabeças, é bem fácil o entendimento de função, tá bom? Um beijo!